Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre exame físico no adulto, mas é uma introdução, tá? Porque aí daqui para frente a gente vai falar das etapas que compõem esse exame físico. Então hoje a gente vai falar do geral, tá? Mas nas próximas aulas a gente vai de fato aí abordar a questão do exame físico como um todo, tá bom? Aí por etapas, tá certo? Então vamos começar. Quando a gente fala de exame físico e enfermagem, o que é importante que a gente identifique, o que a gente saiba, né? Que isso é fundamental, faz toda a diferença, tá? Basicamente, para que serve? Então, o objetivo do exame físico é identificar de uma forma detalhada como é que se encontra a resposta do paciente em relação a esse processo de saúde e doença, né? Principalmente aquelas alterações ou aquelas respostas que fazem parte do tratamento desse paciente. Então, o que eu vou poder fazer para ajudar esse paciente até que ele possa se recuperar, tá? Então, isso é fundamental, isso é importante, a gente não pode deixar de pensar, né, exatamente que o exame físico e enfermagem, a função dele é identificar quais são as alterações que esse paciente tem em relação ao processo de doença e como eu posso ajudar esse paciente nesse processo. Tá? Outra coisa, outro objetivo, comprovar os dados obtidos na entrevista, onde a enfermeira deve avaliar não somente as respostas verbais, como não verbais. Então, quando eu faço exame físico, eu tenho que identificar não só aquilo que eu vejo e que o paciente me diz, mas também aquilo que ele não diz, que seria uma avaliação subjetiva, ou seja, ele não me diz e eu não vejo, mas eu sinto que existe algo errado. Tá? Estabelecer relacionamento interpessoal também é fundamental, ou seja, fazer com que esse paciente confie em mim, que esse paciente possa se abrir e me dizer de fato o que ele está sentindo. Tá? Essa confiança que o paciente deposita no profissional de saúde é uma coisa que a gente precisa conquistar. Tá? Então não vem do além, a gente precisa conquistar essa confiança para que o paciente possa de fato nos dizer o que lhe aflige. E estabelecer, né, o último objetivo, os principais dados do histórico de enfermagem para avaliar os resultados das intervenções de enfermagem. Então, na hora que eu vou fazer uma intervenção, eu preciso estar claro quais são os principais dados que devem constar no meu histórico na hora que eu vou fazer lá a sistematização da assistência de enfermagem, que é a segunda parte desse processo. Tá? Então, a gente vai ver sistematização de enfermagem no semestre que vem, provavelmente quando a gente começar a aprender o que é a SAP. Né? Do que constitui o exame físico, então? Ele inclui peso, altura, sinais vitais e um exame que a gente chama de céfalo podálico. Ou seja, o que você vai avaliar nesse sistema céfalo-podálico? Você vai avaliar a cabeça aos pés, tá? Então, você vai avaliar todos os sistemas do corpo desse paciente e faz parte dessa avaliação durante a sistematização que eu falei para vocês. Então, olha, é uma etapa da SAI que a gente vai ver a semana que vem. Perdão, semestre que vem. Então, o que é o exame físico? Né? Então, para realizar o exame físico, primeiro, né, é fundamental, né, que eu tenha uma forma de fazer. Né? Então, como é que eu começo? Eu começo pela cabeça e faço o que eu chamo de sentido cefalopodálico. O exame físico satisfatório ele é fundamental para uma assistência de enfermagem com qualidade. E para fazer esse exame físico, eu tenho que considerar todos os segmentos corporais. Então, simetria, integralidade desse corpo e funcionalidade. O que é um corpo simétrico? O paciente não tem diminuição de um membro, por exemplo. O corpo é simétrico, é igual do lado direito e do lado esquerdo. As pernas têm o mesmo tamanho, os braços também. Tá? O paciente está inteiro, quer dizer, não falta uma perna, não falta uma mão, ele está completo ali. Né? O corpo desse paciente está funcionando, então o paciente não tem perda de visão, não tem a perda de um membro, por exemplo, ele não teve um AVC, por exemplo, tá? E a gente vai seguir esses passos que são fundamentais, que a gente chama de passos terapêuticos. Então, quais são os passos terapêuticos para o exame físico? Inspeção, ausculta, palpação e percussão. Esses são os passos que a gente vai seguir para fazer o exame físico no adulto. Tá? Inspeção é a observação detalhada com a vista ou visualizando esse paciente como um todo. Tá? Então, a gente vai verificar a superfície externa desse corpo, como é que está esse corpo, qual é a cor desse corpo, qual a forma, o tamanho e o movimento. Então, o paciente tem o corpo, a pele está normal, está acinzentada, está azulada, né? O
o paciente se movimenta, a pele está íntegra, tem uma laceração, tem uma lesão, né? Como é que estão as cavidades desse corpo, comunicação desse paciente, dessas cavidades com o exterior, a boca, como é que está? Então, já verificar cavidades tipo boca, nariz, olhos, né? A gente vai verificar também o comportamento, né, do paciente e do corpo dele, se o paciente está calmo, se o paciente está agitado, se o paciente está confuso, tudo isso vai ter que ser visualizado, tá? O que é importante? Que você, como examinador, tenha a experiência e o conhecimento para que você possa se tornar sensível a indicações visuais que esse paciente apresenta. Então, não adianta a gente tentar fazer exame físico se eu não tenho conhecimento do que é normalidade. Por isso que eu vou passar para vocês o conteúdo do exame físico geral, para que vocês saibam o que é normal e anormal de se encontrar no indivíduo. Então, eu vou passar o exame físico geral para vocês verem o que é normalidade e anormalidade, tá? Então, o examinador, no caso, você enfermeiro, começa cada fase do exame inspecionando a parte específica que você quer visualizar com os seus olhos, tá? O que é importante que a gente saiba, né? Que tem que ter um preparo adequado do ambiente, dos equipamentos e do paciente. Isso vai assegurar para você um exame físico tranquilo com poucas interrupções. Como é que tem que ser o ambiente? Um ambiente de preferência privativo ao paciente, né? Então você vai ter que ter lá, colocar um biombo, ou fechar a porta do consultório se for numa consulta, né? Ou de repente fechar a porta da enfermaria, né? E colocar um biombo para o paciente ter a segurança dele lá, né? No caso, que ele não fique com vergonha, né, de alguém entrar de repente, né? Isso é importante, né? Iluminação adequada. Então tem que ter iluminado, porque senão você não consegue visualizar, você vai precisar dos olhos para verificar isso. Você vai precisar dos equipamentos, por exemplo, o estetoscópio, um esfigmomanômetro, um termômetro, né, para verificar sinais vitais, um otoscópio para verificar orifício como o ouvido, né? Então, esse equipamento tem que estar organizado e prontamente disponível para ser utilizado, né? Paciente posicionado de forma adequada. Como é que a gente faz o exame físico? O paciente em decúbito dorsal, então deitado de costas para a cama, tá? Isso é importante, tá? Isso é muito importante para que as partes do corpo possam estar acessíveis. Eu posso virar o paciente de lado? Deve, para verificar o dorso, né? Aí você pode colocar ele de decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo? Pode também, se tiver alguma alteração que você precise visualizar, né? Isso é importante, tá? Então, o paciente, como eu falei para vocês, ele deve estar exposto, né, o menor tempo possível. Então, o ideal é que você vá despindo o paciente por partes, não disca o paciente completamente, né? Você não deve causar constrangimento nesse paciente durante a inspeção ou desconforto, né? E geralmente a gente usa várias posições, como eu falei para vocês. A mais comum é ventral, mas a gente pode usar dorsal, perdão. A gente pode usar posição sentada, posição de Foley, que é semi-sentada, posição dorsal, né, que é a mais usada, litotômica, que é aquela posição que a gente usa quando você vai no ginecologista, né? Posição de Sims, que é uma posição que você deixa geralmente o ânus em posição, né, para você geralmente fazer o exame anal. Decúbito ventral, lateral e gênio peitoral. Essas são as posições que você pode usar aí, tá? A outra etapa, né, desse exame físico é a ausculta. Né? O que é a ausculta? Né? A ausculta é o procedimento pelo qual eu vou identificar anormalidades através do som produzido dentro do organismo. Para auscultar um paciente efetivamente, eu tenho que ter um estetoscópio. Tá? Então, eu vou colocar o estetoscópio na parte do corpo em que eu quero auscultar e vou identificar se existe alguma anormalidade durante esse procedimento. Tá? Então, para isso, eu vou identificar sons corporais. Vou passar para vocês também um vídeo onde existem sons que a gente consegue identificar, tanto cardíacos quanto sons pulmonares, tá bom? Palpação, outra técnica também de exame físico, consiste em tocar a região ou parte corporal, então seria com a ponta dos dedos, bem lenta, de uma forma bem suave, para você tentar identificar com os dedinhos se existe ou não, né, com os seus dedos, né, alguma alteração, palpando suavemente para verificar como é que está o estado dessa estrutura corporal. Se tem algum edema, se tem alguma anormalidade, se a pele está seca, se está áspera, tá? E por isso que é importante que você treine,
aí você vai ter a experiência necessária para distinguir o que é normal e o que é patológico. Geralmente a gente faz também de uma forma organizada, de uma região para outra. A gente sempre vai tentar palpar por último a área que está dolorida, tá? Porque senão, se você começa a palpar a área que está dolorida, o paciente pode não permitir que você palpe o restante do corpo dele, tá? Importante também se faz, na hora que você vai palpar, fazer o quê? Esquentar a mãozinha, bem quentinha, tá? Deixar os dedinhos quentes, porque às vezes o paciente está com a pele quente, você vai lá com sua mãozona gelada e esfria o coitadinho do paciente, tá? E a percussão, que seria a última etapa, neste caso, seria toques um pouco mais profundos, onde você vai pôr um pouquinho mais de pressão nos dedos, né? Explorando. E aí, nessa percussão, você vai tentar bater com os dedinhos de forma firme, não muito dolorida também, tentando produzir sons que vão repercutir no estetoscópio. Esses sons vão avaliar as estruturas, vão te permitir avaliar as estruturas de acordo com o som produzido. Então, a percussão determina também se o tecido que você está tentando avaliar é sólido, se contém ar ou se tem líquido dentro. Então, é muito comum a gente fazer a percussão em abdômen, tá? Então, a gente geralmente tem aí a presença de sons audíveis e até vibrações que podem ser palpáveis. Que aí, no caso também, de novo, com a experiência, você consegue distinguir, tá? Então, tudo isso é muito importante. A gente tem que... Eu vou passar para vocês um material que fala de posições do paciente. Então, quais são as posições que o paciente tem que ter para o exame físico? Então, tem todas as posições que a Pro falou aqui, tá? Que são importantes que a gente conheça, tá? Ainda na percussão, né, essas batidinhas leves que a gente vai dar com a pontinha dos dedos, né, elas não devem ser muito intensas, porque você pode machucar o paciente, tá? Então, de novo, tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer esse tipo de observação. A gente também avalia nesse paciente, a gente também pode usar os nossos sentidos para avaliar o paciente. Então, o sentido do tato, para verificar se a pele está fria, né, se a pele está seca. A gente pode usar o sentido do olfato para ver se o paciente tem algum odor característico. Muitas vezes no exame físico eu consigo identificar com o meu olfato odores, por exemplo, pacientes que estão lá em cetoacidose diabética, o cheiro de maçã podre, né, maçã como se tivesse passada. Isso é característico de paciente diabético, tá? Então é fundamental que a gente saiba realizar essas etapas de forma assertiva para que a gente possa fazer um exame físico estruturado nesse paciente. O que a gente vai considerar nesse exame físico? Então, no exame físico geral, a gente vai verificar a pressão, nesses valores limites que a gente chama, no adulto, entre 90 por 60 a 140 por 90. Crianças, 140 por 90 mudou, vai fazer um ano, é 130 por 90 agora. Crianças de 70 por 40 ou 90 por 60 mmHg, a gente vai tentar também treinar isso no laboratório. Adulto, pulso de 60 a 100 batimentos por minuto, tá? Abaixo de 60, bradicardia, né? Batimento lento, acima de 100, taquicardia, batimento rápido. O RN é normal, 140 batimentos por minuto e criança de 100 a 130 batimentos por minuto. Quanto menor a criança, maior os batimentos cardíacos. Temperatura a gente vai considerar normal até menos de 37,8 graus centígrados. A gente fala que 37,5 é pico febril, né? Mas até 37,8 eu posso considerar normal, tá? Frequência respiratória, né? A gente vai considerar adulto de 10 a 20 movimentos por minuto, criança de 20 a 40 movimentos por minuto, tá? Que são as incursões que a gente chama, tá? Incursões respiratórias por minuto. Outra coisa que eu vou avaliar é o peso desse paciente. O paciente está normal, peso normal, né? Está nutrido, está desnutrido, né? Como é que a gente vai calcular esse peso? Através do índice de massa corporal. Isso é muito importante. E a gente já viu isso lá também na aula que a Pro falou sobre sinais vitais. Como é que calcula, professora, IMC, né? IMC é peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Então, você vai lá, pesa o paciente. Geralmente, o ideal é que você pese o paciente sempre pela manhã, tá? Sempre no mesmo horário. Então, você vai pesar ele sempre às 8 horas da manhã. Isso é fundamental, tá? Então, pesar sempre esse paciente no mesmo horário, tá? O que a gente considera IMC normal? Peso de IMC normal é entre 18 a 26. Então, você fez o cálculo lá,
deu 24, IMC está normal, o paciente está eutrófico, que a gente chama. E a gente vai verificar também se houve ganho ou perda ponderal. O que é comum? Paciente internado no hospital, que ele, principalmente acamado, a gente falou isso em nutrição, né? Então, o paciente muito tempo que fez cirurgia ou que está muito tempo acamado, ele vai ter uma perda ponderal. Isso é normal que aconteça, por isso que a gente tem que sempre estar acompanhando, porque se essa perda for muito grande, esse paciente pode aí desnutrir durante a internação, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e a gente vai começar a falar. Aqui são as referências que a gente usou, e daqui de hoje para as próximas semanas, a gente vai continuar com o exame físico, tá bom? Nos pacientes. E quando a gente retornar, a gente aí vai fazer essa parte prática. Um abraço para vocês, pessoal.